esse artigo que eu vou apresentar hoje é um artigo que avaliou o tratamento com rituximab em pacientes com diagnóstico de podostopatias. Então, ele saiu no JASN em outubro do ano passado, e eu coloquei aqui os autores, e depois eu vou explicar, tem uma porção de autores, mas porque é um estudo multicêntrico, foi uma coorte de diversos serviços diferentes ao redor do mundo. Então, foi um estudo retrospectivo, que juntou 30 departamentos de nefrologia de 15 países diferentes em todo o mundo, incluindo adultos com diagnóstico de podostopatias primárias tratados com rituximab. O desfecho primário foi a sobrevida livre de recidiva em 36 meses, mas foram avaliadas uma porção de outras coisas bem interessante. Então, só para retomar o tema, então, a doença de lesões mínimas e a GESP são causas frequentes de síndrome nefrótica em pacientes pediátricos e adultos. A microscopia eletrônica, ela vai mostrar uma lesão extensa de podócitos, e esse é o achado histopatológico característico de ambas as doenças. E daí elas vão ser agrupadas sobre esse termo de podostopatias, e elas podem ser primárias ou secundárias. As primárias, a gente considera que tem uma causa imunológica, e as secundárias podem ser secundárias a infecções, medicamentos, hiperfiltração, que a gente chama até de adaptativa, né, ou defeitos genéticos. O diagnóstico completo, ele é essencial e tem implicações terapêuticas. O tratamento de primeira linha das podostopatias primárias, no geral, é com corticoides em altas doses, e a taxa de resposta inicial em adultos, ela vai variar. Então, a remissão completa ou uma remissão parcial de 75% em pacientes com lesão mínima e 40% a 65% em pacientes com GESP. No entanto, as recidivas das doenças, dependência e resistência ao corticoide, elas são comuns e elas vão complicar aí o tratamento desses pacientes e a evolução prognóstica. A patogênese subjacente, ela tem sido uma questão de especulação, então não é muito bem definida, e a descoberta recente do anticorpo antinefrina, que foi detectado em 44% dos pacientes com diagnóstico de lesão mínima e 9% dos pacientes com GESP, ela sugere uma origem autoimune e destaca, então, o papel de células B nessa patogênese. O rituximab, ele é um anticorpo monoclonal que ele é direcionado às células que são portadoras do CD20, e ele está sendo cada vez mais utilizado para o tratamento dos pacientes com podostopatia, principalmente nos casos que são mais difíceis de tratar. As evidências que sustentam essa eficácia em adultos, elas permanecem limitadas e são derivadas de pequenos estudos observacionais e séries de casos. Então, o estudo, como eu falei, é uma coorte retrospectiva, multicêntrica internacional, dentro desse projeto que tem o nome de RITEN. Esse consórcio, ele abrange 30 departamentos de nefrologia de 15 países diferentes, da América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, e o estudo teve um apoio do Grupo de Trabalho de Imunonefrologia e da Associação Renal Europeia. Ele incluiu pacientes com doença de lesões mínimas ou GESP, comprovadas por biópsia, que receberam pelo menos uma dose de rituximab para indução de remissão entre 2005 e 2019. E o rituximab, ele entrou aí tanto sozinho, como junto com outros imunossupressores que já estavam sendo usados ou foram colocados no mesmo momento. E depois as análises de resultados são feitas dentro desses grupos diferentes. Os pacientes, eles precisavam ter preenchido os critérios diagnósticos para síndrome nefrótica no momento do diagnóstico e ter idade maior de 18 anos, no momento da primeira administração do rituximab, com dados de acompanhamento disponíveis por no mínimo 36 meses. Os pacientes com podostopatias secundárias foram descartados, então, paciente com infecção, hiperfiltração, né, que seria adaptativa, e também os receptores de transplante renal, foram todos excluídos. Os dados foram coletados de 10 de maio de 2019 até 31 de agosto de 2023, e incluíram dados demográficos, o diagnóstico histopatológico, dados clínicos no momento do diagnóstico e no momento da administração do rituximab, e depois no acompanhamento que foi feito com 6 meses, 12, 24 e 36 meses. E também se o paciente tivesse apresentado alguma recidiva. Foi avaliada a medicação imunossupressora anterior e a concomitante ao uso do rituximab.
E alguns exames laboratoriais que foram avaliados incluem taxa de filtração glomerular, usando o CKD-PI, a proteinúria, que poderia ser uma proteinúria de 24 horas, ou a relação proteína-creatinina em amostra isolada de urina, e os níveis de albumina sérica, e alguns pacientes tinham contagem de células B, não todos. Então, como eu falei, o desfecho primário era avaliar a eficácia do rituximab em atingir e manter a remissão livre de recidiva ao longo desse acompanhamento de 36 meses, e alguns desfechos secundários que também foram avaliados foram resposta clínica, a mudança da taxa de filtração glomerular durante o acompanhamento, necessidade de medicação imunossupressora concomitante durante o acompanhamento. Algumas definições que eles colocaram aqui, então, eles citam que foram utilizadas as definições padrão para síndrome nefrótica, remissão completa, remissão parcial e ausência de resposta. Recidiva, eles consideraram recorrência de síndrome nefrótica ou piora da proteinúria, resultando na necessidade de intensificar a terapia imunossupressora. A resposta inicial foi avaliada, foi considerada remissão completa ou parcial, alcançada durante os primeiros 6 meses da primeira dose do rituximab, e a terapia de manutenção com rituximab. Pelo menos uma dose de rituximab administrada para manter a remissão em pacientes que já tinham respondido à terapia de indução com rituximab, administrada até 12 meses após esse primeiro ciclo de rituximab. O rituximab é administrado para recidiva ou em paciente que permaneceu nefrótico após terapia de indução, não foi considerado como tratamento de manutenção. A população estudada, então, incluiu 205 pacientes, na verdade, começou com 205 pacientes que foram diagnosticados com doença de lesões mínimas ou GESP, e 22 pacientes foram excluídos por não atenderem os critérios de elegibilidade, e os motivos para exclusão, então, variaram aí, idade inferior a 18 anos, na administração da primeira dose do rituximab, um acompanhamento incompleto ou dados insuficientes para avaliação. Então, sobraram 183 pacientes, 64 com GESP e 119 com doença de lesões mínimas. Aqui, então, a característica dos pacientes, considerando todos que foram avaliados, os 183, eu não estou conseguindo botar certo aqui, doença de lesões mínimas, os pacientes com GESP, que eles não têm diferenças muito importantes aqui no começo, então, até a idade para o diagnóstico, a gente pensa que talvez a lesão mínima seja um pouco menor, mas os pacientes tinham uma média de 26, lesão mínima, 32 a GESP. O tempo de uso para a primeira dose também foi muito semelhante, então 8,5. E daí o curso da podocitopatia, que foi um pouquinho mais diferente, então os pacientes córticos sensíveis. Interessante que eu imaginava córticos sensíveis na lesão mínima talvez fosse mais, mas aí eles consideram os recidivantes frequentes num outro grupo junto com o córtico dependente. E daí aqui dá um número maior de pacientes no grupo dos pacientes com lesão mínima, e o córtico resistente fica um número maior no grupo dos pacientes com GESP. Então, a idade mediana foi de 30 anos no momento do diagnóstico. O tempo mediano do diagnóstico até a primeira administração do rituximab foi de 7 anos. A maioria dos pacientes já havia sido tratado anteriormente com 2 ou mais linhas de terapia imunossupressora. Quase todos os pacientes haviam feito uso de corticoide, só um que não. Inibidores de calcineurina foram usados em 88% e o micofenolato em 1/3. Vale ressaltar o uso prévio de ciclofosfamida, que também foi relatado em 27% dos pacientes. A maioria dos pacientes foi, então, definida nesse grupo córtico-dependente e recidivante frequente, 68%, ou os córtico-resistentes, que foram 22%. Apenas 10% dos pacientes, no número total, foram definidos como puramente sensíveis a corticoide. E daí, avaliando, então, a eficácia do rituximab, foram identificados respondedores e não respondedores ao primeiro curso de tratamento com rituximab. A resposta inicial ao tratamento com rituximab, ela foi avaliada em 6 meses.
e nesse momento, então, 82% da coorte total atingiu uma resposta, 63% remissão completa e 19% remissão parcial. E 18%, então, foram classificados como não respondedores. Aqui é até a continuação da primeira tabela, que tem outros dados, mas que coloca esse efeito da avaliação do rituximab. Então, aqui, só lembrando, então, a indução com rituximab, em todos os pacientes, lesão mínima e GESF, então, os pacientes que estavam fazendo uso de outras imunossupressões. O protocolo que foi utilizado ao longo do texto, ele não coloca muito isso, mas eles separaram todos os protocolos que eles encontraram, da forma como o rituximab foi administrado. Então, 2 doses de 1 grama no intervalo de 2 semanas cada dose, 1 dose só de 1 grama, 4 doses de 375 miligramas ou outras. E aqui, isso que eu falei por último agora, então, o que foi considerado resposta ou não na primeira dose do rituximab. Em comparação com os pacientes com remissão parcial ou nenhuma resposta, os pacientes com remissão completa, eles eram mais jovens, eles tinham um tempo maior de diagnóstico até a primeira administração de rituximab. O curso anterior da podostopatia, ele teve um forte impacto na taxa de resposta, depois tem tabela para esses dados, enquanto 93% dos pacientes com doença dependente de corticoide ou recidiva antifrequente atingiram resposta inicial, então 82% remissão completa e 11% parcial. 49% dos pacientes previamente definidos como resistentes a esteroides não apresentaram resposta. 36% atingiram remissão parcial e apenas 18% remissão completa. Os pacientes com lesão mínima, eles tiveram maior chance de atingir a remissão completa e até a resposta geral, completa ou remissão parcial, em comparação com os pacientes com GESF. Ao longo do tempo, essa proporção, ela diminuiu, né, essa diferença, ela diminuiu. Aos 36 meses, que foi a última avaliação, a maioria dos pacientes com doença de lesões mínimas estava em remissão completa, 46%, ou havia sofrido uma recidiva, 45%. No grupo da GESF, aos 36 meses, a remissão completa, parcial ou nenhuma resposta e recidivas foram distribuídas da seguinte forma. Então, remissão completa, 27%, que é bem menor do que o grupo da lesão mínima. Parcial, 27%, nenhuma resposta, 19%, e recidivas, 22%. Aqui, colocando, então, a avaliação da resposta, né, resposta parcial e a não resposta, que tem esses dados que eu coloquei no slide. Então, pacientes com lesão mínima e os pacientes com GESF, resposta parcial, 54%, 46% na GESF, e depois não resposta, que o grupo da GESF fica com um percentual maior de pacientes. Aqui, continuando, é a mesma coisa, né? Resposta completa, parcial e não resposta. Então, resposta completa nos pacientes com rituximab, uso de esteroide, daí ele avalia evolução para DRC e outras coisas, né? O total de dose do rituximab, se precisou de uma dose mais alta, uma dose menor, e o uso concomitante de outras imunossupressões, e também eu vou descrever isso ao longo dos slides. Então, a eficácia do rituximab, então, sobrevida livre de recidiva. Então, no total, 68 de 151 pacientes que responderam à terapia de indução, eles apresentaram pelo menos uma recidiva da doença nesse período dos 36 meses. 31 no primeiro ano, 28 no segundo, 9 no terceiro. E depois eles investigaram outros dados. Então, aqui aqui taxa livre de recidiva no tempo. Então, os respondedores, e aqui ele avalia os pacientes que fizeram manutenção ou não com rituximab. Então, os pacientes que não tiveram manutenção, eles têm uma taxa livre de recidiva menor do que os pacientes que fizeram a manutenção com rituximab. E daí ele vai entrar nesse detalhe agora. Então, 38 pacientes, eles receberam tratamento de manutenção com rituximab,
dos quais 11 tiveram recidiva durante os 36 meses. Naqueles que não tiveram manutenção, 57 pacientes tiveram recidivas. Então, 29% nos que fizeram manutenção, 50% nos que não fizeram. A terapia de manutenção com rituximab, ela surgiu como um único fator associado a uma melhora de sobrevida livre de recidiva. Não foram identificadas diferenças na sobrevida livre de recidiva entre os pacientes com lesão mínima ou GESF, pacientes que atingiram remissão completa ou remissão parcial, e pacientes com cursos de doenças sensíveis ao corticoide, ou dependente de corticoide, ou recidivante frequente, ou resistente. Então, a única coisa que realmente teve diferença foi avaliar se fez manutenção com rituximab ou não, independente do grupo. Aqui, então, o rituximab entrando para manutenção, se usou ou não, o rituximab doença de lesão mínima e na GESF. E aqui a forma como eles avaliaram as doses de rituximab, como foram feitas, se foi avaliando células B ou intervalos fixos para manutenção, né? Também não foi observada diferença na sobrevida livre de recidiva entre os pacientes tratados com os diferentes regimes de rituximab, então aquilo que eu falei lá no começo, ou 2 doses em 2 semanas, ou dividir em 4 doses, enfim. Uma análise de sensibilidade confirmou o benefício do tratamento de manutenção com rituximab na sobrevida livre de doença, quando os pacientes com recidiva dentro de 6 meses, 12 meses, pacientes com remissão completa, e os pacientes com remissão completa foram excluídos. Então, foram as recidivas em 6 e 12 meses. Aqui, essa figurinha a gente colocou agora, porque ela estava no material suplementar, que a gente teve acesso agora. Então, avaliando a remissão do rituximab ao longo do tempo do tratamento, então, comparando os pacientes com lesão mínima e os pacientes com GESF, recidiva, não resposta e remissão completa ao longo de todo o tempo. E aqui a mesma coisa da GESF. Que eu acho que a gente não consegue falar muita coisa, né? Acho que só isso. Os pacientes não resposta de lesão mínima é sempre menor do que o grupo de GESF, né? Porém as recidivas são maiores. Aqui eles avaliaram, então, com retirada da medicação imunossupressora concomitante. Então, em 12 meses de acompanhamento, 45% dos respondedores iniciais, eles atingiram remissão livre de recidiva e foi possível a retirada de toda a medicação imunossupressora, independente do tratamento de manutenção adicional com rituximab. Em tempos de acompanhamento posteriores, no entanto, o número dos pacientes em remissão livre de recidiva sem medicação concomitante, ele aumentou nos pacientes que receberam o tratamento de manutenção com rituximab e ele diminuiu nos pacientes sem tratamento de manutenção com rituximab. Aos 36 meses, ao final da avaliação, 61% de todos os respondedores iniciais que receberam tratamento de manutenção, eles estavam em remissão sem recidiva de longo prazo e livre de medicação imunossupressora concomitante, em comparação com apenas 36% dos pacientes que não receberam o tratamento de manutenção com rituximab. As diferenças foram semelhantes, foram observadas no subgrupo de pacientes com proteinúria menor do que 3,5. Então, isso é uma observação que ele coloca, que como é uma coorte retrospectiva, então eles pegaram pacientes em diferentes momentos de tratamento, de diagnóstico, inclusive a avaliação de proteinúria. Então, eles fizeram uma avaliação desse subgrupo dos pacientes que tinham uma proteinúria menor, que é essa daqui. Então, aqui ele avalia a taxa de remissão sem recidiva, com retirada completa de medicação imunossupressora. Então, primeiro é com um grupo geral, então os pacientes com manutenção e a não manutenção, né, a azulzinha e a vermelhinha, e depois nesse subgrupo que eram os pacientes que tinham uma proteinúria menor. Aqui também não vejo muita diferença, né? A taxa de recidiva antes e depois da terapia com rituximab. Então, os dados sobre a taxa de recidiva antes e depois do tratamento, eles estavam disponíveis em 106 pacientes, dos 151 respondedores. A taxa mediana de recidiva antes do rituximab era de 1 ao ano,
e depois que foi feita pelo menos a primeira dose do rituximab, isso diminuiu para 0,17 a hora. Outras análises de subgrupo mostraram redução semelhante na taxa de recidiva, independente do diagnóstico, independente do estado de remissão, se era parcial, se era completa, independente da dose do rituximab, e se foi feita manutenção ou não. Então, essa taxa ela já reduz com pelo menos uma dose do rituximab feita lá em algum momento, que foi quando eles começaram a avaliar, né, o estudo. Aqui também, então, é exatamente isso que eu escrevi, né, então, antes do rituximab, depois do rituximab, comparando todos os pacientes, comparando doenças, comparando remissão, comparando doses de rituximab, se foi feita manutenção ou não, em todos eles encontraram um P menor do que 0,01, nos pacientes que receberam uma dose de rituximab e daqueles que nunca receberam, né. E com relação à taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular mediana no momento da primeira administração de rituximab, ela foi significativamente maior no grupo de remissão completa do que nos grupos de remissão parcial ou sem remissão. Não houve alteração significativa na taxa de filtração glomerular ao longo do tempo nos grupos de remissão completa e remissão parcial, enquanto houve um declínio significativo naqueles não respondedores. A redução média da taxa de filtração glomerular em não respondedores foi de menos 11 ao longo dos 3 anos, e da mesma forma, pacientes com lesão mínima, eles apresentaram um curso estável de taxa de filtração glomerular ao longo desses 3 anos, enquanto os pacientes com GESP, eles tiveram uma redução de menos 5. Então, o que a gente vê na prática, né, os pacientes com GESP. Aqui, então, avaliando essa taxa de filtração glomerular, nos grupos pacientes com remissão completa, remissão parcial e os não resposta. Então, ao longo do tempo, que a taxa de filtração glomerular, ela já começa um pouquinho mais baixo que os outros, nos pacientes não respondedores, e ela cai mais rapidamente do que nos outros grupos. Então, a discussão, ele vai fazer basicamente um resumo de tudo isso que foi feito, que é bem interessante. Então, esse estudo, ele teve como objetivo analisar a eficácia a longo prazo do rituximab nesses pacientes com pagostopatias, de 183 adultos com síndrome nefrótica de difícil tratamento. A resposta inicial ao tratamento com rituximab, ela foi alcançada em 82%, e 55% dos respondedores alcançaram a sobrevida livre de recidiva ao longo desses 36 meses de acompanhamento. O tratamento de manutenção com rituximab, ele melhorou a sobrevida livre de recidiva, além disso, ele reduziu taxas anuais de recidiva e a necessidade de medicamentos imunossupressores concomitantes. A resposta inicial se traduziu em um declínio anual mais lento da taxa de filtração glomerular ao longo do acompanhamento, indicando um efeito clinicamente significativo para reduzir o risco de insuficiência renal. Apesar da falta de evidências de ensaios prospectivos e controlados, o rituximab está sendo cada vez mais usado em pacientes com podostopatias, principalmente pensando em reduzir os efeitos colaterais dos imunossupressores que a gente está habituado a usar. O tratamento de manutenção com rituximab reduziu as recidivas ao longo desses 36 meses. Ainda não se sabe a estratégia ideal para a administração do rituximab, visto inclusive que aqui ele avaliou diversas formas do uso da medicação e ele não obteve diferença nessas respostas todas que a gente viu. A dosagem em intervalos fixos foi a estratégia mais usada, mas não necessariamente a melhor, que foi isso que eles mostraram, não dá para saber. O estudo, ele destacou que a chance de atingir resposta inicial foi quase 13 vezes maior para os pacientes com lesão mínima em comparação com os pacientes com GESP. No entanto, a sobrevida livre de recidiva e a redução da taxa de recidiva entre os respondedores, elas não diferenciaram entre os dois grupos. A pior resposta inicial de pacientes com GESP em comparação com pacientes de doença de lesões mínimas, ela pode ser explicada pela observação de que os pacientes com GESP, eles também eram mais propensos a ter um curso de doença resistente ao corticoide, então já eram os pacientes mais difíceis de responder. A menor taxa geral de resposta dos pacientes com GESP em comparação com os pacientes com lesão mínima,
ela reflete a heterogeneidade da GESF, que é uma doença complexa, que permanece difícil de ser compreendida a fisiopatologia. A detecção dos anticorpos antinefrina em um subconjunto de pacientes com lesão mínima e GESF possivelmente permitirá a identificação precoce de podostopatias primárias e orientará, talvez, a decisão no tratamento desses pacientes. Ao interpretar a resposta inicial ao rituximab, deve-se considerar que apenas 41% de todos os pacientes apresentaram proteinúria na taxa nefrótica e 27% já estavam em remissão completa no momento da primeira administração do rituximab. Então, é uma limitação desses estudos retrospectivos, né? Alguém abriu o áudio. Isso é explicado principalmente pela alta taxa da medicação imunossupressora concomitante usada, né? A maioria dos pacientes, ela foi pré-tratada com corticoides no momento da recidiva da doença, e uma proporção substancial de pacientes já apresentava alguma resposta no momento da administração do rituximab. No entanto, ao excluir os pacientes em remissão completa no momento do primeiro curso do rituximab, dá para confirmar que o efeito do tratamento da manutenção, ele pode melhorar, sim, a sobrevida livre de recidiva. A combinação do rituximab para indução de remissão, seguida de um tratamento de manutenção com miclofenolato, foi uma estratégia que foi citada, né, que pode ser utilizada. A eficácia da monoterapia com rituximab sem corticoide para indução de remissão, ela foi estudada recentemente, isso ele cita aqui que não é relacionado a esse estudo, e a remissão completa em 6 e 12 meses foi alcançada em 78% e 89% em 6 meses e 12 meses, respectivamente, apenas uma recidiva ocorreu nesse tempo. Então, isso que eles avaliaram os pacientes com indução e manutenção com rituximab sem corticoide. Atualmente, tem 2 ensaios clínicos randomizados em andamento, que estão em investigação do papel do rituximab nas podostopatias. Então, eles colocam que essa é a maior coorte que relata estimativas de eficácia do rituximab na lesão mínima na GESF. O desenho de estudo internacional é interessante, porque ele inclui uma variedade de etnias, o uso de diferentes regimes de dosagem de rituximab, e destaca a importância desse registro multicêntrico. Devido aos rigorosos critérios de inclusão, um conjunto de dados completo foi obtido ao longo desse período dos 36 meses, que é bem interessante. E daí entram as limitações, né? Então, é um estudo retrospectivo, tem o risco do viés relatado dos dados de prontuário ou até a ausência de dados de prontuário, falta de grupo controle, não é um estudo randomizado, as estratégias diferentes de tratamento, que eu acho até que tudo bem, mas é interessante você ver estratégias diferentes de tratamento, porque ele, inclusive, viu que isso não fez muita diferença. Outro fator limitante é a falta de informação sobre teste genético, microscopia eletrônica, os relatórios mais detalhados da histologia, que permitissem melhor caracterização do grupo estudado. Além disso, não foi avaliada a ocorrência de eventos adversos, isso eu também achei interessante, quem não citou, mas talvez também porque não tivesse nada muito importante, não sei. E é isso. E daí aqui é o resuminho do estudo, mas, enfim, né, acho que eu falei tudo já, né, todos os pacientes, lesão mínima e GESF, os pacientes respondedores, os corticodependentes e os recidivantes frequentes, os corticoresistentes, os pacientes que já tinham sido tratados com outras imunossupressões. Acho que é isso. Bem, Rê, então vamos abrir para a discussão. Antes de eu abrir para a discussão, vamos voltar lá na apresentação, essa aqui? Peraí, deixa eu falar. Eu queria só chamar a atenção, assim, que eu gosto muitas vezes desses estudos, para a gente comparar com os dados nossos, né? Vou colocar só a primeira tabela aqui, aí depois vocês falam aqui. Só um minutinho. Só um minutinho aqui. Essa tabela aqui.
Nessa tabela mostra que, em termos de... Aqui, esteroide sensível, eu entendo que é aquele que teve, talvez, algumas recidivas eventuais, né? Mas vamos pegar aqui o esteroide dependente e o recidivante frequente, ó. Na lesão mínima, 76% da lesão mínima. E é isso que a gente vê, a gente tem um dado nosso publicado de lesões mínimas, é isso, 70% vão cair nesse grupo. Então, não tem como, não adianta, você tem que avisar o paciente, não tem como prever. Infelizmente, alguns trabalhos tentaram ver, será que tem alguma coisa que eu possa prever se ele vai ser esteroide dependente? Não, por enquanto, não tem. Então, você tem que avisar o paciente. E esses 12% de corticoresistência na lesão mínima também foi o que a gente encontrou. É interessante. Alguns na literatura falam que isso seriam GESFs não representadas, outros ainda acham que é possível ser lesão mínima, né? Que aí é totalmente diferente da GESF, que é isso, não a maioria, mas a gente espera metade, mas aqui deu 40% de esteroide resistente. Então, assim, é bem da nossa prática clínica, então eu gosto, às vezes, de mostrar esses dados. Então, aí, quem quiser comentar a partir daqui, quiser fazer algum comentário. Eu vou comentar só um detalhe que eu achei interessante também, porque embora, como eu estudo retrospectivo, ele não tem os dados da antinefrina, né, e tal, mas ele fala um dado importante que aqueles que responderam mais ao rituximab, eles tinham um tempo de doença mais longo, né, então provavelmente pode cair naquela, como foi o grupo maior de resposta das lesões mínimas, cair na faixa daqueles que começaram mais cedo, talvez até na infância ou adolescência. E os trabalhos com antinefrina mostram isso também, que a prevalência da antinefrina ela é maior naqueles que são mais jovens, na infância e na adolescência. Então, faz todo sentido com a droga, né, o rituximab, quem tem antinefrina responder mais. Então, foi uma coisa interessante aí para os próximos estudos, talvez tenha essa relação da antinefrina, ele até sugere, né, isso. E deu para ver que a resposta, além de não responder tanto os resistentes, que a gente já meio que sabia, agora a Jéssica também não responde tanto, imagina. Mesmo os que têm síndrome nefrótica e tudo, lesões mínimas respondem bem mais. Mas eu queria chamar a atenção que, assim, apesar da a gente não está indicando em esteroide resistente, o Ritux, mas, deixa eu só pegar a tabela aqui de... Mas ele tem uma resposta parcial, né, Cris? Pois é, né, Lea? Até para você falar, a resposta eu acho que não é boa. Aqui. Mas a resposta é parcial. Na verdade, assim, eu acho que o que fica de fator confundidor aí é um estudo retrospectivo, né? E aí até a Sabrina está comentando esse negócio de antinefrina, eu acho que agora a gente vai ter que separar em 2 grupos, porque a dúvida que eu tenho é o percentual que não tem antinefrina, quem é que responde a rituximab? Porque para mim o que é sempre muito claro no estudo é que quem é córtico sensível tem uma resposta brilhante com rituximab, né? Essas taxas acima de 80% já era o que a gente esperava e já é o que aparece aí mesmo, né? Então, assim, quem é córtico... E aí é independente se é lesão mínima ou GESF. Se eu tenho córtico sensibilidade, mesmo que eu seja um recidivante frequente, a impressão que eu tenho é que a resposta corticoide é brilhante. Aí, para mim, o que falta é a gente separar quem é antinefrina e quem não é. Porque eu ainda acho que mesmo quem não é antinefrina tem alguma resposta realmente a rituximab, mesmo fora disso. Agora, o que chama atenção é que talvez o rituximab seja uma estratégia ao córtico resistente, não para buscar a remissão completa, porque eu acho que esse grupo não atinge mesmo, mas ter uma resposta de remissão parcial, talvez associado a uma outra droga, né? Então, assim, é um estudo retrospectivo, eu acho que a gente sai com muitas dúvidas ainda, né? Como sempre, mas ele valida algumas coisas que a gente sempre ensinou, então... Quem é córtico sensível tem resposta muito boa mesmo, vale a pena e a gente consegue desmamar corticoide. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem de experiência clínica, mas o restante dos outros grupos eu ainda tenho algumas dúvidas, mas eu fiquei com essa dúvida aí. Será que no córtico resistente, associado a uma outra droga, botar esse cara em remissão parcial não é bom também, né? Mudar a curva de sobrevida dele de filtração glomerular também já seria uma coisa boa. É o que eu fico na cabeça aí um pouco para pensar. Eu fiquei com a mesma ideia sua de não desistir de alguns córticos resistentes. Eu
pensando nisso. Então, principalmente aquele que ainda tem uma taxa de filtração glomerular legal. Eu sempre desisti deles muito fácil, eu acho, Cris. Eu também. Então, acho que eu vou revisar isso. Talvez eu não desista mais dele. Talvez comece a indicar um pouco de Ritux. Vamos ver, né? É isso. Mas com toda a ressalva que um teste genético nos ajudaria muito para parar de insistir. Mas a gente não tem, então a gente talvez vá na prática tentar. E você vê que no estudo de mundo real eles também não têm, né? Eles fazem exatamente. Não tem, nem eletrônica, faz, né? Eles se queixam também, né? Então, estamos juntos. Alguém quer fazer algum outro comentário? Então, parabéns, obrigada, pessoal, pela presença e até semana que vem, gente. Valeu. Beijo. Até mais. Parabéns, Rê. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.